Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui ao MCA Concursos, tá gente? Eu sou o professor Robert Wagner, vou estar com vocês aqui no curso preparatório de oficiais temporários da Marinha do Brasil, tá? Vou estar com vocês aqui no conteúdo de conhecimento militar naval. O conhecimento militar naval, para essa prova, ele é muito importante, tá? Porque a prova tem 50 questões e conhecimento militar naval está trazendo aí, em média 17 questões, tá gente? Quase metade da prova, é um quantitativo muito significativo. Mas você vem com a gente aqui, comigo, a gente vai estar dando essas questões para você. Conhecimento militar naval, ele engloba ali as legislações, tá? Afetas aí aos militares e as legislações, as normas internas da Marinha, entre elas aí a Constituição, a própria Constituição Federal, especialmente aí no seu artigo 142, a Lei Complementar 97, Estatuto dos Militares, mas também traz aí Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, liderança, tradições navais. Tá? Se você buscar aí na internet, você vai dar uma olhada aí nas aulas anteriores, que a gente já bateu aqui, a gente já trouxe o Estatuto dos Militares, já falamos um pouco sobre tradições navais também, liderança, tá? Mas para você que não assistiu, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou o professor Robert, né, como eu já falei, sou historiador, sou formado em História, sou graduado aqui pelo Centro Universitário Augusto Mota, também sou mestre em História pela Federal de Pelotas, doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Tá, sou pesquisador da Diretoria do Patrimônio Histórico da Marinha, porque eu sou militar da Marinha, já tenho aí um pouco mais de 20 anos na instituição. Sou editor da revista Navigator lá também. Tenho aí uma experiência aí de pouco mais de 200 dias de mar aí no setor operativo. Também já trabalhei na parte de formação de oficiais e praças temporários. Então tenho uma bagagem aí... Uma boa bagagem para estar dividindo com vocês aqui, para a gente estar compartilhando em sala e estar ajudando vocês aí a passar nessa prova, passar nesse concurso. Então, do que a gente vai estar falando hoje aqui? Qual é a nossa aula hoje? Né? Nós vamos estar falando hoje sobre tradições navais. Né? E aí tem essa pergunta aí para vocês, em relação a tradições navais. Quem comanda os navios, gente? Quem é que comanda os navios? Né? Quem comanda os navios é o comandante, né? Claro que é o comandante, mas... quem são os oficiais que comandam os navios, né? Qualquer oficial em qualquer posto, tá? Porque a hierarquia dos oficiais, ela é impostos, tá? Isso a gente vai falar aqui no curso também, vocês vão vir com a gente, vocês vão aprender que a hierarquia dos oficiais, ela é distribuída nos seus postos e a hierarquia dos praças é distribuída nas suas graduações. Tá? Mas quem comanda os navios? Qualquer oficial, um oficial que acabou de entrar na Marinha, ele pode comandar um navio, qualquer posto, os oficiais podem comandar navios, qualquer navio pode ser comandado pelo oficial, por qualquer oficial. Se vocês acessarem as aulas anteriores, vocês vão ver que a gente já falou um pouco sobre os navios, né? Falamos um pouco aí sobre o navio de desembarque de combate Matoso Maia, que é um navio de primeira classe. Eu vou falar isso para vocês aqui agora nessa aula, o que significa navio de primeira classe. Enfim, são muitas coisas que são particularidades da Marinha, né? Porque a Marinha é navio, né? A Marinha são navios de guerra, efetivamente, não apenas, mas são navios de guerra efetivamente, e alguém tem que comandar os navios, né? Então vamos ver aí, quem é que comanda os navios? Né? Aí estão alguns navios antigos, né? Da nossa primeira esquadra, aquilo ali é uma representação da nossa primeira esquadra, efetivamente aí do processo de consolidação da independência do Brasil, a esquadra liderada ali pelo almirante Cochrane, né? Já estou eu aqui falando de história, não posso deixar escapar essa questão do historiador, e uma imagem mais atual da nossa esquadra recente, ou seja, o passado e o presente nessa imagem aí. Mas em comum tem que todos esses navios foram comandados por oficiais em determinados postos, não quaisquer oficiais de determinados quadros e em determinados postos, ok? Então, para começar, quem comanda os navios são oficiais do Corpo da Armada, né? São oficiais do Corpo da Armada que são comandantes dos navios. Oficiais do Corpo da Armada são aqueles formados ali na Escola Naval, né? Aqui na ilha de Vileganhão, ali perto do aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Ali se formam os oficiais do Corpo da Armada também. Se formam ali os oficiais intendentes e os oficiais fuzileiros navais, também se formam ali na Escola Naval. Mas aqui a gente está falando dos oficiais do Corpo da Armada. Tá? Então, os oficiais do Corpo da Armada se formam ali, são eles que comandam navios. Aí o David ampliou para a gente a questão que a gente vai estar falando agora. Com base nas tradições navais, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto abaixo. Abre aspas.
Os navios são divididos em 4 classes e comandados por militares de posto de antiguidade correspondente. Aqui a gente está falando daquilo que a gente disse lá, né? A hierarquia dos oficiais, ou seja, a antiguidade dos oficiais, ela é dividida em seus postos, ok? Vamos lá. Os rebocadores de alto mar, por exemplo, são comandados por um lacuna militar comumente chamado de nova lacuna, ponto. Já os submarinos têm como titular, quando se fala titular, a gente está falando aqui do comandante, né? O comandante, ele é também chamado de titular daquela organização militar, e no caso do navio, que também é uma organização militar, o comandante também pode ser chamado de titular da OM, organização militar, ou titular do navio. Já os submarinos têm como titular um lacuna, chamado de lacuna. Nas opções, gente, aqui na opção de A a E, nós temos alguns termos que vocês podem estranhar num primeiro momento. Por isso, vocês têm que vir para o MCA Concurso para vocês poderem conhecer mais sobre os postos, graduações da Marinha. No caso, vocês vão entrar como oficiais, vocês terão sua antiguidade designada em postos. E para vocês conhecerem também um pouco mais dos navios. Mas vamos lá. Na ordem aqui, né? A primeira lacuna, nós estamos falando de um rebocador de alto mar. Né? Rebocadores de alto mar são navios pequenos. Para vocês que não conhecem navios por enquanto, é só vocês pensarem num porta-aviões, que vocês já devem ter visto pela televisão. Se vocês assistiram às outras aulas aqui com a gente, no Matoso Maia, que é um navio de desembarque de carros de combate. Aí a gente vai para um navio um pouco menor, que é a fragata, né? Fragata, a gente vai voltar aqui rapidinho. Opa! São esses navios aqui à direita, né? A minha direita aqui, no caso, à esquerda da tela, mas são esses navios mais recentes, né? Que eu mostrei aqui da esquadra mais atual, são fragatas, tá? E aí, corvetas, que são navios já um pouco menores, e por aí vai até a gente chegar nos rebocadores, que são navios, estão na classe dos menores navios. Então é só a gente pensar, quanto menor o navio, menor o posto, menor é a exigência do posto do oficial para comandar aquele navio, ok? Então, o primeiro comando dos navios de quarta classe, né, podem ser a antiguidade dos oficiais, vamos lá, só para a gente falar rapidinho aqui, para vocês compreenderem, a antiguidade dos oficiais vai de segundo tenente, ok, até o almirante de esquadra, que os almirantes já são oficiais generais, tá, gente? Então, do segundo tenente até almirante de esquadra são oficiais, ok? A diferença é que os almirantes não comandam navios. Almirantes comandam, entre outras organizações militares, mas em se tratando de navios aqui, eles comandam esquadras e divisões de esquadras, tá? Dito isto, vamos entender ali que quem comanda os navios de quarta classe, os navios são divididos em 4 classes, né? Do menor para o maior, né? Quarta classe, navios menores. Terceira classe, já são navios um pouco maiores. Desculpem, quarta classe, navios menores. Terceira classe, navios já um pouco maiores. Segunda classe, os navios já bem maiores. E primeira classe, só vocês imaginarem os maiores navios que a Marinha tem. Porta-aviões, Matoso Maia, navios de apoio e por aí vai. Então, como eu falei, os menores navios, menor o posto de antiguidade. Se vocês olharem nas opções aqui, a gente compreendendo que a antiguidade dos oficiais vai segundo tenente, primeiro tenente, capitão tenente, capitão de corveta, capitão de fragata e capitão de mar-e-guerra, a partir de capitão de mar-e-guerra já são oficiais generais, então não cabe aqui pra gente nessa questão, na análise dessa questão. O menor posto em todas essas opções aí, se vocês observarem, é capitão-tenente, ok? Então a gente já matou a primeira lacuna. Rebocadores de alto mar comandados por um capitão-tenente. Militar comumente chamado de... Vamos fazer uma pausa nessa lacuna aqui, vamos deixar ela para depois. Falando dos submarinos. Se vocês não estão acompanhando a construção dos submarinos da Marinha do Brasil, os submarinos novos da Marinha do Brasil, recomendo que acompanhem, porque pode ser questão de prova também, tá, gente? São situações atuais, num contexto atual que a Marinha está vivendo. Então, se vocês estão acompanhando, se não estão, procurem na internet, vocês vão ver, vocês vão perceber que um submarino é um navio bem grande, né? É um navio também, tá? O submarino também é um navio bem grande.
mas não chega a ser do tamanho de um porta-aviões, não chega a ser do tamanho dos navios de apoio maiores, como o Matoso Maia, o navio, o Atlântico, que é o nosso novo navio aeródromo aí. Então, os submarinos são navios de segunda classe, ok? São navios de segunda classe, eles se enquadram como navios de segunda classe. Navios de segunda classe comandados por capitães de fragata. Ah, mas um capitão de fragata, ele não comanda só uma fragata? Isso aí é uma questão que vocês vão saber quando vocês vierem aqui para o MCA para a gente falar um pouco mais. Mas, para o que importa para a gente aqui agora, não. Os capitães de fragata comandam navios de segunda classe. Navios de primeira classe são comandados por capitães de mar e guerra. Navios de primeira classe comandados por capitães de mar e guerra. Navios de segunda, como os submarinos, comandados por capitães de fragata. Então, a gente já sabe que a primeira lacuna, capitão-tenente. A terceira lacuna, capitão de fragata, ok? Com essas duas dicas aí, se eu não me engano, já dá para a gente matar a questão. Mas vamos continuar para a gente poder aprender aqui. Agora vamos falar de como esses dois postos são chamados na Marinha, comumente chamados. Voltamos aqui para as tradições navais, tá, gente? Basta vocês terem em mente o seguinte: para as tradições navais, ou seja, como tradição, de modo tradicional, ok? Os postos na Marinha se dividem em três. Em três. Nós estamos falando de modo tradicional. Tenente, comandante e almirante. São três postos. Comumente chamados assim. Todos os postos comumente se resumem nesses três. Tenente, comandante e almirante. Quem seriam os tenentes? Os primeiros tenentes, os segundos tenentes, os primeiros tenentes e os capitães tenentes. São chamados comumente de tenente. Quem seriam os comandantes? Capitães de corveta, capitães de fragata, capitães de mar e guerra. Chamados de comandantes. Então, com essas dicas, a gente já mata a questão. Letra B. Capitão-tenente, tenente, capitão de fragata, comandante. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nosso atendimento, o Deise vai dar uma ampliada aí. O telefone da gente está aqui na tela aí para vocês. Tá? O telefone do Marco também está aí, aparecendo para vocês aí. Aqui estão as nossas redes sociais, né? O nosso site, o nosso Insta e o YouTube. Mais uma vez, aí, eu espero que vocês tenham gostado. Vem com a gente, vem para o MCA fazer esse curso com a gente, vem ser oficial temporário da Marinha. Bons estudos e até breve, gente. Tchau, tchau.